E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Anticip. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse volume aqui, como os outros volumes dessa coleção, tanto na edição de 7 volumes, que é essa aqui, assim como na edição de 3 volumes, pelos links na descrição. Se você faz isso pelos links na descrição, você, além de estar comprando o livro pelo preço normal da Amazon, você vai estar dando uma comissãozinha para mim. Você vai pagar a mesma coisa e eu vou ganhar uma coisa em cima disso, uma quantia em cima disso. Então, no final, todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz, é muito bom. E, bom, caso você não queira, por algum motivo, comprar o livro pelo link na descrição, o que você deveria querer fazer, você também pode apoiar o canal de outras maneiras. A saber, você pode apoiar o canal através do Pix, da chave Pix, que está aí na descrição, só você copiar e colar. E também através dos superchats, das lives que a gente faz aqui. Agora está tendo live toda sexta-feira, praticamente, sexta patrística. Mas você também pode apoiar o canal através do Apoia-se, que certamente é a melhor contribuição financeira que você pode fazer. Através do Apoia-se você seleciona uma quantia e você mensalmente vai doar aquela quantia. Qualquer valor a partir de R$2 está valendo. Então, assim, eu tenho uma garantia de que eu vou receber e vocês têm uma garantia de que a coisa vai continuar acontecendo, porque esses livros são caros e, bom, eu tirei do meu dinheiro antes, agora eu estou tentando repor isso. E, bom, claro, você apoiando no Apoia-se, você vai passar a fazer parte do grupo incrível de pessoas incríveis, composto pelo Nivaldo Nunes, pelo Pedro Barbosa, pelo Pedro Henrique e pelo Matheus Reis, que são os apoiadores do canal. Também temos outros dois, só que eles dois estão com status privado, então acredito que eles não queiram ser mencionados. Mas enfim, gente, indo para o conteúdo do vídeo propriamente dito, esse é um daqueles vídeos, é um daqueles capítulos do Reale em que ele inverte completamente a ordem cronológica, dobra, amassa, inverte, enfim. A gente viu no período patrístico, que a gente estava estudando antes de começar a falar das universidades e começar a entrar na escolástica, que o Reale ele falou primeiro dos autores da patrística grega, depois da patrística latina e depois falou de Santo Agostinho. Bom, para quem entende um pouco do assunto minimamente, ou para quem presta atenção nas datas que são mencionadas, sabe que a ordem é completamente diferente. Santo Agostinho não é o último dos patrísticos, nem daqueles que o Reale menciona aqui na série. E agora, curiosamente, o Reale, mesmo a gente já tendo entrado na escolástica, ele vai voltar, dar vários passos atrás, e vai falar de um autor que é patrístico. Que na verdade ele tem um título que pode ser que o coloque no grupo dos patrísticos ou no grupo dos escolásticos. A gente já vai ver isso com mais calma. Mas esse autor é Severino Boécio. Severino Boécio escreveu A Consolação da Filosofia, é um autor muito conhecido e certamente eu vou trazer alguma coisa dele aqui para o canal, além do que tem na série aqui de História da Filosofia. Para vocês terem uma ideia de como o Reale inverte totalmente a ordem das coisas aqui, ele já começa dizendo que Anísio Manlio Severino Boécio, o nome completo dele, nasceu em Roma por volta de 480. Então, século V. A gente já falou de autores até o século VIII, século XI já, no caso do Joaquim de Fiore. E, bom, agora a gente volta um pouco. E por que a gente volta um pouco? É por uma questão pedagógica, uma questão didática, e a gente já vai entender o porquê. Esse vídeo aqui vai ser só uma introdução ao Boécio, a gente vai falar sobre a vida, a obra dele e sobre alguns problemas envolvendo a interpretação de algumas obras que chegou a surgir. Mas, enfim, a gente vai fazer alguns outros vídeos sobre o Boécio, esse vídeo é só uma introdução. Bem, mas indo para o conteúdo propriamente dito, ele fala aqui que, muito jovem ainda, casou-se com Rusticiana, filha de Símaco. Então foi nomeado cônsul em 510. Então é uma pessoa importante, é socialmente importante. Em 522, seus 2 jovens filhos foram elevados à dignidade do cargo consular, ocasião em que ele pronunciou o panegírico de Teodorico. Aí ele fala aqui que ainda por volta de 522, 523, exerceu o cargo de Magister Officiorum, que seria o cargo de direção geral direção geral dos serviços da corte e do Estado, algumas funções de política externa, comandando os guardas adidos ao Palácio Real. Bom, e aí vem uma parte que é fundamental da biografia do Boécio, que permite com que a gente entenda até algumas obras dele, uma em especial. Atacado e acusado pelo Referendarius Cipriano,
expoente do partido filogótico, foi preso e julgado sem ao menos ser ouvido. Então ele foi preso, né, nem deram a oportunidade dele falar, dele se defender, e ele foi então preso. Foi justiçado no inverno de 524 e as principais acusações foram a de ter impedido o trabalho dos delatores em relação ao Senado e de ter tramado a restauração da autoridade do imperador em prejuízo de Teodorico. Então, e aí dando um spoiler do que a gente deve falar daqui a alguns episódios, ele vai ser torturado na prisão e tudo, e morrerá. Ele vai morrer em decorrência dessa prisão dele e de todas essas acusações que foram feitas, né, que estão sendo feitas em relação a ele. Por que isso é importante? Isso é importante porque talvez a obra mais famosa dele, provavelmente a obra mais famosa dele, que é a Consolação da Filosofia, foi escrita precisamente nesse período, né, em que ele se encontrava na prisão. A gente vai falar um pouco disso melhor depois, mas imaginem-se nessa situação. Você acabou de ser preso, você acabou de ser torturado e você está passando por uma situação completamente injusta para com você. E, bom, obviamente você fica abalado, obviamente você fica triste, obviamente as coisas parecem que não fazem sentido. Mas, como o nome da obra diz, ele recebe uma consolação da filosofia. A filosofia o consola nesse momento de dor, nesse momento de temor, de talvez dúvida, enfim. Eu li momentos da obra, não li a obra inteira. Mas, de todo modo, né, a filosofia aparece como um tipo de remédio que vem no momento certo ali para que ele comece a pensar sobre aquela situação dele e que ele no final veja que ele não precisa temer, né, e ser consolado. Né? No final ele acaba sendo consolado pela filosofia. E é um papel interessante da filosofia porque geralmente a gente está... Muita gente, né, tende a pensar a filosofia como uma especulação teórica e puramente isso, né, puramente uma especulação teórica conceitual. E, bom, esse tipo de coisa é meio estranho que console alguém. Né? Então é muito interessante. Né? A gente tem aí uma visão da filosofia um tanto distinta, né, do que a gente tende a enxergar hoje em dia, mas que na antiguidade era, de certa forma, comum. Né? A ideia de um modo de vida associado à filosofia, né, e como, de certa forma, uma doutrina espiritual. Eu acho que não seria errado colocar desse jeito. Mas enfim, a gente vai falar mais sobre a consolação da filosofia em outro vídeo. Sobre a biografia do Boécio, é basicamente isso. Aí ele fala aqui que os estudiosos definiram Boécio como o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Então, é essa a nomenclatura que é dada ao Boécio. E, bom, aí a gente começa a ter uma ideia de por que ele está sendo apresentado agora e não foi apresentado antes, né? E, portanto, como um dos fundadores da Idade Média. Então, sem Boécio não haveria Idade Média como nós a entendemos. Na realidade, a ele remontam as linhas essenciais que a cultura da Idade Média seguirá. Então, muitas das coisas que o Boécio vai fazer, vai falar, vai colocar como uma doutrina sua, né, muitas das doutrinas que ele vai escrever, que ele vai defender, enfim, que ele vai assumir como suas, são doutrinas que vão definir, de certa forma, o debate da Idade Média. A gente vai dar uma olhada no problema dos universais com mais calma no futuro. A gente vai ter um vídeo para falar sobre o Boécio e o problema dos universais, a questão dos universais, mas, enfim, e também vai ter um vídeo só sobre essa questão na Idade Média. Mas parece que o Boécio é um cara que começa a colocar esses problemas e abre as portas para que na Idade Média se pense a respeito disso. E para que na Idade Média as pessoas, né, discutam acerca disso nas universidades, enfim, nas escolas, como a gente anda vendo. Nos últimos vídeos a gente já falou um pouco sobre a universidade medieval. Enfim, mesmo que, como eu falei, agora a ordem do Reale esteja meio confusa. Né? Mas, de todo modo, então ele vai definir vários dos debates, várias das posições, várias das mentalidades que vão surgir na Idade Média, que vão perdurar na Idade Média, que vão definir o modo de pensar da Idade Média. Em uma carta a Símaco, Boécio expressa a intenção de levar em conta todas as ciências que conduzem à filosofia. A aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Né? Aqui a gente já falou sobre o quadrívio um pouco, né? São exatamente as artes que compõem o quadrívio, né? Essas quatro. E a consideração dessas ciências deveria estar em função da filosofia. Então, o Boécio enxergava essas disciplinas
como sendo preparatórias ao estudo da filosofia. O que é outra coisa que a gente já viu, né, quando a gente falou das universidades medievais. Então, essa noção que ele vai trazer vai marcar também a Idade Média, né, vai inspirar o modo de pensar, o modo de funcionar do ensino na Idade Média também, né, no qual essas matérias, né, o trivium e o quadrivium, antecedem o estudo da filosofia, né, os estudos superiores. E a consideração dessas... Ah, tá. Beleza. Então, essas ciências são vistas, né, em relação à filosofia, né, como preparatórios, né, como prolegômenos à filosofia. E com esse propósito, né, de dar conta de todas essas ciências, de todos esses saberes, o Boécio projetou a tradução para o latim com comentários de todas as obras de lógica, moral e física de Aristóteles, bem como a tradução e o comentário de todas as obras de Platão, para depois mostrar a concordância substancial entre os dois filósofos. Então, percebam que ele tinha um projeto, enfim, que de certa forma a gente poderia até, assim, por analogia, chamar de escolástico, né? Vocês, enfim, quem tem mais familiaridade com a Idade Média sabe que as traduções rolaram aos montes na Idade Média, nos mosteiros, enfim. E, bom, e ele tinha esse projeto realmente compilador e comentador, né? Então ele vai traduzir várias obras do Platão e do Aristóteles para o latim, né, do grego para o latim, e é como elas vão chegar na Idade Média, né? Claro que tem as particularidades, né? Aristóteles passa lá pelos árabes e tem todo um monte de questões em torno disso. A gente deve vir a falar disso um pouco mais adiante. Mas então ele tinha um projeto de recuperar essas obras, passá-las para o latim, portanto introduzi-las ao mundo romano de maneira mais substancial, que enfim, o mundo romano falava latim, evidentemente, e ainda comentar essas obras. Então fazer um trabalho que não é exclusivamente de tradução, de compilação, como se fosse um colecionador. É um trabalho realmente filosófico, porque ele vai se propor a comentar essas obras. E o comentário é um gênero que vai ser bem conhecido na Idade Média também. Muitos dos escolásticos possuem obras comentando outras obras. Isso não é exclusivo da Idade Média, mas vai acontecer bastante também. Mas aí ele fala aqui que devido à sua morte prematura, o Boécio não conseguiu levar a termo o seu vasto e ambicioso projeto. Então, como ele morreu antes da hora, pelos fatores que eu já mencionei, ele foi acusado, foi preso, foi torturado, enfim, acabou morrendo no final, acabou que ele não conseguiu terminar esse projeto. Então, permaneceu inacabado, mas ainda assim ele conseguiu fazer uma parte disso que ele pretendia. E ele fala aqui que, de todo modo, escreveu um comentário a Isagoge de Porfírio, da qual a gente vai falar no próximo vídeo, se não me engano, tomando por base a tradução de Mário Vitorino. Então é interessante isso, que o Boécio ele não foi o primeiro a traduzir para o latim, mas ele fez isso com base em traduções que já haviam antes, só que, enfim, o Boécio vai ter essa importância especial, porque ele vai ter esse projeto mais global, né, mais inteiro, e, bom, vai ser muito lido na Idade Média, né, vai ser muito usado na Idade Média. Entretanto, insatisfeito com tal tradução, realizou pessoalmente outra, mais correta e literal, desenvolvendo então um comentário muito mais vasto. Traduziu e comentou as categorias de Aristóteles. Então aqui em cima... Ah, não, aqui em cima está o da interpretação. Achei que as categorias estavam aqui em cima que eu estava lendo semana passada. Aprontou a versão do De Interpretatione. Ah, pronto, agora sim. Cadê o... Aqui. Tratado da Interpretação, está aqui em cima. Também de Aristóteles, escrevendo 2 comentários sobre essa obra. Um elementar, enfim, o outro mais articulado. Comentou os tópicos de Cícero e no órgão do Aristóteles ainda comentou os analíticos primeiros e segundos, os elencos sofísticos e os tópicos. E segundo o Reale aqui, foi através desses textos que a Idade Média conheceu Aristóteles até o século XII. Então Aristóteles será conhecido até o século XII, durante a Idade Média, através dessas traduções do Boécio, né? Através desses textos do Boécio. Então, só por isso a gente já consegue ter uma ideia da importância do Boécio, desse autor, né? Porque eu já mencionei isso aqui algumas vezes, que por vezes tende-se a colocar a patrística como sendo mais platônica e a escolástica como sendo mais aristotélica. De fato, a escolástica sofre muito mais influência do Aristóteles, mas enfim, não existe uma divisão rígida, né, quando a gente fala dessas coisas.
né? No sentido de que a patrística é platônica e a escolástica é aristotélica, né? Não é assim que funciona. Mas, de fato, Aristóteles foi um autor que marcou profundamente a Idade Média, né? O próprio jeito de fazer filosofia dos escolásticos. Então, pelo fato de um período ele ser definido, ou pelo menos ter em uma das suas notas essenciais, ter como uma das suas notas essenciais a influência aristotélica, o fato de Boécio ter sido o cara que transportou isso para a Idade Média, né, que permitiu que a Idade Média herdasse isso da Idade Antiga, isso coloca o Boécio num patamar, evidentemente, muito relevante, muito importante. Então, tenham isso em mente quando a gente for falar desse autor. É um autor que escreveu muitas obras muito interessantes, eu já li partes delas, e realmente é algo que não parece deixar a desejar. E bom, esse é o item 1 desse momento do Boécio aqui, mas eu queria avançar agora para o item 5, para depois voltar indo um por um dos que eu estou pulando agora. Que é o Razão e Fé em Boécio. É que nesse caso, assim, ele fala pouca coisa aqui, né, não fala propriamente de uma doutrina da razão e da fé em Boécio, mas fala de questões que surgiram, debates que surgiram em torno de se Boécio era de fato cristão ou não. É porque, enfim, a gente vai ler aqui agora, eu vou comentar um pouco mais. Mas não é, eu estou antecipando isso porque não é exatamente um tema separado, né? Eu acho que isso cabe melhor como uma introdução e não faria muito sentido fazer um vídeo só para isso. Bom, o De Consolatione, né, a Consolação da Filosofia, pareceu para alguns uma obra essencialmente leiga, privada de conotações cristãs, sem referências aos mistérios do cristianismo. Usa principalmente argumentos de inspiração platônica e neoplatônica. Então, na obra da Consolação da Filosofia, é claro, ele fala de Deus, né, a gente vai ver isso com mais calma ainda. Ele fala de Deus, ele chega a ter uma dimensão, de certa forma, transcendente, mas, por outro lado, como ele próprio fala aqui, né, inspiração platônica e não platônica. Mas, enfim, a gente tem que ter consciência de que falar em Deus não é algo exclusivo do cristianismo. Né, é algo que surge no platonismo também. E nesse platonismo da época dele, principalmente influenciado por Plotino, enfim, talvez ele fale, talvez faça referência a um Deus no sentido de um uno, enfim. Talvez pudesse ser isso, né? Então, tem muitas questões que surgem aí, porque parece que ele não fala de Cristo explicitamente. Então muita gente pensou que talvez essa não fosse uma obra cristã, mas fosse uma obra, como ele coloca aqui, leiga, ou talvez pagã, a gente poderia dizer. Só que isso, porém, não nos deve enganar. Com efeito, os opúsculos teológicos de Boécio, que talvez tenham exercido sobre o pensamento medieval influência ainda maior do que a Consolação da Filosofia, foram considerados apócrifos por aqueles que viram no A Consolação da Filosofia apenas uma obra pagã. Entretanto, as coisas mudaram a partir de 1875, então é algo bem recente, quando Alfred Holder descobriu um fragmento que remontava a 522, atribuído a Cassiodoro, no qual, entre outras coisas, afirma-se que Boécio compôs um tratado sobre a Santíssima Trindade. E também alguns escritos sobre questões dogmáticas, enfim, questões do cristianismo, né, dando a entender de que, então, ele de fato era cristão e tinha preocupações com temas cristãos. Atualmente, pacificamente se consideram como autênticos quatro dos 5 tratados teológicos de Boécio. O De Trinitate, né, sobre a Trindade, Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus, de Divinitate Substantialer Predicentur. Né, enfim, tem a ver com a predicação se você pode dizer, da divindade, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Né. Enfim, também um tratado relacionado à questão da Trindade, que é um tema que é exclusivamente cristão. Né? Esse sim é um tema cristão. E também tem o Quomodo Substantiae in eo quod sint, bone sint, e também o Liber contra Eutychen, CH, enfim, deve ser uma palavra grega, et Nestorium. Então, Nestório, né, a gente, salvo engano, comentou algo sobre Nestório. Na Sexta Patrística ele é mencionado de vez em quando também. Então, é um autor herético, que, enfim, as pessoas que se preocupam com esse tipo de tema geralmente são cristãs. Né? Então, parece haver pouco motivo para considerar que o Boécio não seria cristão. As únicas reservas são as manifestadas sobre a autenticidade do De Fide Catholica, né? Da fé católica, da fé universal.
Doravante, está fora de discussão, portanto, que Boécio tenha sido um filósofo cristão. Então, apesar das controvérsias do passado, hoje em dia tem-se certeza de que Boécio era um filósofo cristão. Então é importante a gente ter isso em mente para entrar, né, nas doutrinas dele, sabendo que é um autor cristão. Mesmo que tenha havido divergências acerca disso, na verdade é um autor realmente cristão e, bom, se não me engano, ele é considerado beato pela igreja. Então, é um bom autor cristão, escreveu coisas de relevância, né, para a doutrina, enfim. E, bom, é disso que a gente vai falar nos próximos vídeos, né, sobre o aspecto filosófico do Boécio, mais do que sobre o teológico, mas, enfim, é difícil separar essas coisas de uma maneira muito, muito rígida, né? É evidente que quando ele vai falar em mal, em liberdade, né, o tema de Deus está relacionado a isso, né? Questão da lógica nem tanto, mas a questão de Deus como felicidade, né, que a gente encontra na Consolação da Filosofia, né? Então, esses temas estão muito próximos, mas a gente vai focar, como sempre aqui, no lado mais filosófico do que teológico, apesar de que, obviamente, essas coisas se relacionam profundamente. Eu achei que esse vídeo fosse ficar um pouco mais curto, mas enfim, eu acho que eu tô falando um pouco mais enrolado, porque faz tempo que eu não faço isso aqui, né? Fiquei doente um tempão, acho que tem mais de um mês que eu não gravo vídeo, enfim. Mas, bem, gostaria de agradecer você aí que assistiu, eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa, espero que você assista aos próximos vídeos e assista aos anteriores também, ok? Não se esqueça de fazer tudo aí que eu sempre peço para fazer, comprar as coisas pelo link, inscrever-se no canal e tudo mais, mas principalmente divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Assim eu posso ajudar mais pessoas e todo mundo fica feliz, ok? Muito obrigado, pessoal, um abraço, tchau, tchau.